E aí galerinha, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre molas e força elástica, beleza? Vamos ver como é que funciona a força aqui, a aplicação de força nas molas, ver como é que elas se distendem, como é que elas se contraem, tudo bem? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Bom pessoal, então é o seguinte, para vocês que não sabem, a mola é um negócio assim, né? Aquela coisinha lá, mais ou menos assim, que a gente usa, a gente estica brincando, né? A gente comprime e tal. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as definições, né? Sobre o que é importante saber sobre mola. E a gente vai falar um pouquinho de alguns exercícios bem rapidinho, então é uma aula relativamente rápida, beleza? Então vamos começar com as definições, pessoal. O que a gente tem de definição? Bom, para definir a mola, para definir como que é a força, a formulinha da força para uma mola, a gente tem que pensar o seguinte, bom, essa força ela depende basicamente de uma coisa. Bom, quanto mais eu comprimir uma mola ou eu esticar, alongar uma mola, mais difícil vai ser de fazer uma força, mais eu preciso fazer força. Vocês concordam comigo? Então, quanto maior a força, maior a distensão da mola. Vocês concordam comigo? Bom, então, obrigatoriamente depende dessa deformação, desse xizinho aqui que a gente chama de deformação, pessoal. Então apareceu aí deformação, tranquilo? Então o X é a deformação. Do que mais depende, pessoal? Bom, vocês têm que pensar comigo aqui que a mola, quanto mais rígido for o material, mais difícil vai ser de esticar essa mola, por exemplo, tudo bem, pessoal? Então, vocês não podem esquecer que depende do material também, tudo bem? Então, se eu tiver uma mola de platina, que nem são as molas aqui de casa, o pessoal é bem rico aqui, não, mentira, pessoal, não tem esse negócio não. Mas se tiver uma mola de platina, ela vai deformar diferente de uma mola de alumínio, ou de uma mola de aço, ou de uma mola de latão, enfim. Cada material vai ter uma deformação diferente de acordo com a força que você aplica. E essa deformação a gente chamou de K, pessoal. E esse K aqui a gente chama de constante elástica, pessoal. Então apareceu aqui para vocês constante elástica, tudo bem? E aí, pessoal, essa é a formulinha, não depende de mais nada, é basicamente isso. Depende do material e depende do quanto que essa mola distende. E aí, a isso daí, ou quem ganhou a fama por isso daí, foi um tal de Hooke. Ah, o Hooke verde lá? Não, não é o Hooke verde, eu tô escrevendo em verde por coincidência, tá? Mas é a lei de Hooke, o nome dele eu acho que, se eu não me engano, olha só, eu acho que se escreve assim, então é a lei de Hooke, pessoal, tudo bem? Dá uma olhada lá para ver se eu não escrevi errado, mas eu acho que escreve assim mesmo, então é a lei de Hooke, tudo bem? Então, o gráfico desse negócio é um bônus aqui, eu acho que a gente precisa saber como que faz o gráfico, porque daqui a gente consegue tirar informação bem legal, pessoal. Então, olha só, imagina o seguinte, essa força, imagina que a gente vai fazendo uma força que vai crescendo aos poucos junto com a deformação. Então, quanto mais força eu faço, maior vai ser a minha deformação. Obrigado, Mike, pela mãozinha aqui, tá? Então, olha só, fiz uma certa força e deformou um certo tanto. Então, tá aqui. Fiz uma força, deformou um tantinho aqui. Fiz mais uma força, deformou outro tantinho aqui. E aí, pessoal, o que a gente consegue tirar de conclusão disso aqui? Olha, imagina que isso aqui é horizontal, imagina mesmo, que eu não sei se está horizontal, mas imagina que isso aqui é aquela horizontal lá e essa reta, pessoal, porque isso aqui é uma reta, né? Porque a força é K vezes X. Pessoal, Kx é uma equação do primeiro grau aqui, né? É uma função da força pela deformação. Então é uma funçãozinha de primeiro grau, parte da origem aqui porque não tem termo independente, né? Porque não tem coeficiente linear. Então, se vocês quiserem dar uma olhada na aulinha do MAC lá, deem uma olhadinha lá para saber o que é coeficiente linear e coeficiente angular. Então, não tem coeficiente linear. Ou seja, ela passa pelo zero, tudo bem? Então, aqui o que acontece? Imagina que esse cara aqui é um ângulo θ, então essa reta tá aqui inclinada, é uma reta, é uma equação do primeiro grau, porque é uma reta, e esse cara aqui vai ter uma certa tangente, pessoal, porque isso aqui vai formar um certo triângulo em algum momento, certo? O que vai ser essa tangente, pessoal? A tangente costuma ser cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Bom, cateto oposto sobre cateto adjacente, nesse caso, se formar um triângulo, eu vou ter cateto oposto, que vai ser uma certa força, e eu vou ter cateto adjacente, que vai ser uma certa deformação, pessoal. Então, esse cara vai ser, você pode simplificar e falar que é F sobre X, pessoal. Olha que lindo, olha que lindo. Quem que é F sobre X, pessoal? F sobre X é o K. Ai meu Deus, Taif, o que você está me falando? Você está me falando que a tangente do gráfico
da força pela deformação é o K? Exatamente isso que eu estou falando para você. Então, se você tiver um gráfico, malandramente, calculando a tangente aqui, você já vai descobrir quem que é a constante elástica dessa mola, pessoal. Ou seja, para descobrir a constante elástica é só fazer a tangente desse cara aqui, se você não tiver a formulinha, se você não lembrar a formulinha, beleza? Então vamos para fazer um exercício já para fazer rapidinho aqui e terminar isso aí. Bom, pessoal, e aí para esse exercício vai ser o seguinte, olha só, olha como está escrito aí do lado, ó. Uma mola se comporta de acordo com o gráfico ao lado, esse presentinho aqui, ó. E aí ele fala assim, determine a deformação da mola quando em sua extremidade permanece pendurado em equilíbrio um corpo de 3 kg. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer com isso? Primeira coisa, ele falou que tem um corpinho lá pendurado, um corpinho de 3 kg pendurado na mola, tá? Então imagina, sei lá, aqui está o teto do lugar, tudo bem? E aí nesse teto está pendurado uma mola, desenhei muito bem a mola, né? E aí nessa mola, pessoal, vai estar pendurado um corpo, tudo bem? Então esse corpo vai estar, sei lá, aqui, pendurado, ele não vai estar no chão, tudo bem? Então tá aqui o corpinho pendurado. E aí o que ele falou? Ele falou que esse corpo está em equilíbrio com a mola, pessoal. Pessoal, olha só, todo corpo, aqui é o chão, né? Então ele está em um certo local, aqui, sei lá, o chão está por aqui assim, todo corpo vai ter o peso dele apontando para o centro da Terra, né? Então ele vai ter um pezinho P aqui. Tudo bem? O que mais que ele tem de força nesse corpo, pessoal? O que mais vai ter de força aqui? Bom, vai ter uma força elástica, porque se esse bloquinho está pendurado na mola, ele vai puxar a mola para baixo, vocês concordam? Beleza. Então, se ele vai puxar a mola para baixo, a mola tende a responder a isso aqui como uma reação, porque a mola sempre quer permanecer o mínimo de deformada possível. Então a reação dela é puxar o corpo no sentido contrário, tudo bem? Então sempre vai aparecer uma forcinha para cima aqui nesse cara. Pessoal, eu tô desenhando no mesmo corpo, mas não é no mesmo corpo as forças, tá? Só para deixar isso bem claro aqui. Mas vai aparecer uma força que eu vou chamar de Fel, que é a força elástica, pessoal. E aí essa força elástica, ela obedece esse gráfico, que é o que ele falou lá na questão. Pessoal, ele falou um detalhe muito importante. O corpo está em equilíbrio. Se o corpo está em equilíbrio, pessoal, obrigatoriamente, o que vocês tinham tirado de conclusão disso daí? Que a força elástica, ela é obrigatoriamente igual ao peso, pessoal. Por que a força elástica é igual ao peso? Porque está em equilíbrio, então tá tudo paradinho aqui. Só que olha só, pessoal, se esse peso está pendurado nessa mola, essa mola deformou um pouco. A gente sabe que ela deformou um pouquinho aqui, um tequinho. Ela era o comprimento inicial dela, o comprimento original dela era isso aqui, daí ele esticou a mola e aí a mola deformou esse comprimento X, pessoal. E aí ele fala qual que é o valor desse comprimento X. Ah, Taif, ficou tranquilo, né? Mais ou menos, mais ou menos. Por quê? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a força elástica é a formulinha lá da lei de Hooke. Ela vai ser K vezes X, concorda comigo? Então é KX. Vai ser igual ao peso P desse carinha, desse corpinho aí. Tudo bem? Muito tranquilo, né? Beleza, então vamos lá. A gente tem o K? Bom, a gente não tem o K ainda, mas a gente tem o gráfico. Se já tem o gráfico, fica fácil, né? Porque a gente acabou de ver na outra lousa que esse cara aqui, a tangente desse cara, é o valor do K. Tudo bem, pessoal? E aí, como é que vai ficar? Bom, é só achar o K aqui. Quem que é a tangente? A tangente é 1,6 sobre 8. Ah, então vamos colocar 1,6 sobre 8? Claro que não. Pelo amor de Deus, não vamos colocar 1,6 sobre 8, pessoal. Por quê? Porque vocês têm que perceber que esse gráfico está em quilonewton, pessoal. Então, a unidade do K normalmente não é quilonewton, tudo bem? É newton. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai transformar esse 1,6 em newtons, porque ele está em kilonewton. Então esse 1,6 para a primeira... Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esse 1,6 em 1.600. Tranquilo? Ah, tá aí. Esse 1.600 é 1.600 newton, não é? É isso daí. Mas, pessoal, a gente está calculando só o K, né? Então esse cara aqui que a gente está calculando primeiro é só o K, que é cateto oposto, que a gente colocou que é 1.600, sobre cateto adjacente, que nesse caso é 8, pessoal. Posso colocar 8 aqui? Bom, aqui não tem problema colocar 8. Ah, Taif, mas está em centímetros. O SI, o Sistema Internacional, não é em metro? É em metro. Tudo bem, mas se você colocar em centímetros aqui, não tem problema, porque daí você tem que perceber que esse X daqui também vai ter que sair em centímetros. Tudo bem? Então, se você colocou aqui em centímetros, como eu coloquei, vai ter que colocar esse X que a gente vai ter que descobrir, que é o que a gente quer nessa questão, né, pessoal? Então o X é o que a gente quer nessa questão. Vou botar em azul porque hoje eu estou muito preocupado com as cores. Tudo bem?
Então, olha só, 1.600 por 8, esse x aqui já vai obrigatoriamente sair em centímetros, tudo bem? Isso aqui vai ser igual a quem? Bom, obrigatoriamente igual ao peso, né? Quem que é o peso, pessoal? Considerando a gravidade igual a 10 para facilitar a nossa vida, se o corpinho lá tem 3 kg, o peso é 30 newtons. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, esse peso está em newtons. Então, esse K obrigatoriamente tem que estar em newton por centímetro ou por metro, mas tem que ser newton, não pode ser quilonewton, tá, pessoal? Porque a unidade do peso aqui pede que essa unidade também seja em newton. Tudo bem? Então, quando cortar, vai sobrar newton desse lado, tem que ser igual a newton desse lado. Toma muito cuidado com isso. Então, fazer essa continha ficou fácil agora, né? Porque daqui a aqui vai dar, sei lá, quanto que dá isso aqui, pessoal? Acho que dá 200. Isso aqui corta 2 ali, vai dar 200. Então, 200 vezes x é igual a 30. Bom, então, quanto que vai ficar aqui, pessoal? Fazendo essa continha malandramente aqui, já fiz muito rápido de cabeça, pá. X vai ser igual a 0,15 centímetros, pessoal. Nossa, Taif, 0,15 centímetros? É, 0,15 centímetros. Você vai conseguir ver isso daí? É 1,5 milímetros, pessoal. Então esse corpinho de 3 quilos não era absolutamente nada para essa mola. Essa mola, ela é muito forte, porque só deformou 0,15. Bom, pessoal, nessa segunda e última questão aí, a gente fala o seguinte, ó. Qual a massa de um corpo que está em repouso em um plano inclinado de 30 graus em relação à horizontal, preso por uma mola de constante 150 newtons por metro e deformada de 6 centímetros, pessoal? Então, eu anotei os dados aqui em cima, olha, então a constante K tem 150 newtons por metro e a deformação foi só de 6 centímetros, né? Então, você pode dizer que aqui foi uma deformaçãozinha de 6 centímetros, tranquilo? Beleza, pessoal. E aí o que acontece? Bom, o que a gente precisa para descobrir descobrir os dados dessa questão, né? Descobrir o que ele quer nessa questão. Ele quer a massa. Então, para descobrir a massa, a gente precisa do peso desse cara, pessoal. Mas antes do peso, vamos colocar todas as forças que a gente sabe que existem aí nesse bloquinho. Como é que estão as forças nesse bloquinho, pessoal? Bom, olha só. Esse cara, eu já falei que esse cara tem um peso que aponta sempre para baixo, tudo bem? Então, o peso P dele tá aqui, pessoal. Só que, esse cara tem esse peso P e essa mola está deformada. Se a mola está deformada, pessoal, existe aqui uma força apontando para cima, tentando puxar o bloquinho de volta para cima, que é a força elástica. Tudo bem, pessoal? Beleza. Só que olha só. O que está acontecendo aqui, pessoal? Todo corpo que está apoiado em alguma região, apoiado no chão, por exemplo, ele vai ter uma reação do chão em relação a ele, que vai ser chamado de força normal, não é? A gente chama de normal aqui. Então tem aqui a normal, tudo bem, é um N, era para ser um N aqui. Então tem a força normal aqui. Pessoal, e o que acontece? Bom, agora a gente precisa calcular as coisas com isso daí que a gente tem, com essas três forças, pessoal. E aí o que a gente mais faz no plano inclinado, que a gente está muito acostumado a fazer, é decompor o peso. Nesse caso, a gente vai decompor o peso em duas componentes. Uma componente que eu vou chamar de Px e uma componente que eu vou chamar de Py. Ah, Taif, mas como assim Px e Py? Olha só, pessoal, o que está acontecendo? Bom, eu vou dizer que essa PY está na mesma direção da normal, tudo bem? Então está aqui a direção da normal, finge que está reto, tudo bem? E o PY vai estar apontando aqui, então esse cara vai ser o PY. Mas por que eu chamei de PY? Já vou falar. E aí vai ter o outro cara, outra componente do peso, que eu vou chamar de PX. Pessoal, eu chamei de PY e de PX, que vocês têm que perceber o seguinte, ó, eu vou até desenhar um pouquinho mais em escala aqui, para vocês perceberem que essas duas são as duas componentes do peso, tudo bem? O que vai acontecer, ó? Esse PX vai estar aqui, vai ter uma componente aqui, esse PY vai ter uma componente aqui e eu errei o tamanho, beleza? Então tá muito grande, não ia dar certo, então tá aqui, e o peso P, que eu vou botar em verde, vai estar apontando aqui. Então o peso P, ele é a resultante desses dois carinhas que eu chamei de PY e PX, tudo bem, pessoal? Bem simples, né? A gente já sabia disso daqui das aulas de plano inclinado. Mas olha só, o que acontece? Bom, esse PX vai ser muito importante, porque olha só, pessoal, esse cara está em equilíbrio, está em repouso. O exercício falou que esse cara está em repouso. Então, o que a gente obrigatoriamente tem que fazer, pessoal? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é transferir esse ângulo de 30 graus aqui para algum lugar dessa história para facilitar a nossa vida. Por que a gente vai precisar desse ângulo? Vou explicar daqui a pouco. Então, vamos lá, ó. Preciso saber quem que é o PX e preciso saber quem que é o PY. Para fazer isso, eu vou fazer uma artimanha lá do MAC. O que o MAC fala? Ah, vira esse desenho aqui
e deixa ele na horizontal, porque daí não assusta ninguém, né? Na horizontal, o PX está apontando na horizontal e o PY está apontando na vertical, pessoal. E aí o que acontece? Bom, se esse corpo está em equilíbrio, o que é obrigatório que aconteça, pessoal? É obrigatório que o PY seja igual a normal, eu acho que eu falei seja, eu espero que eu tenha falado seja, é igual a normal, tudo bem? A força normal aqui, então tudo que está para baixo tem que ser igual a tudo que está para cima. Pessoal, esse peso P, ele já não existe mais porque eu estou representando ele por esses dois caras, né? Então o PY igual ao normal e obrigatoriamente o PX igual a força elástica. Por que eles são iguais? Porque o corpinho está parado também. Então o PX aqui igual a força elástica. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, agora que a gente fez isso, eu vou voltar um pouquinho aqui para a posição original, só para a gente falar do ângulo, e aí depois a gente volta para aquela configuração, tudo bem? Imagina o seguinte, ó, eu preciso transferir esse ângulo aqui para esse triângulo aqui, porque esse triângulo, o que acontece nesse triângulo? O PX eu posso representar aqui em cima ou aqui embaixo, vocês sabem que eu posso representar o PX aqui também sem problema nenhum, né? O mesmo vetor, é só transferir o vetor de lugar. Então, olhando esse triângulo aqui, eu preciso descobrir onde que está esse 30 graus para que eu consiga fazer as decomposições do peso em relação ao PX e PY, não é? Então, olha só, o 30 graus, se a gente considerar que isso aqui é um triangulinho, o que vai acontecer, pessoal? Esse triângulo aqui seria 90 graus, tudo bem? Então aqui vai ser 60 graus, pessoal. Só que PX e PY são perpendiculares também. Então se PX e PY são perpendiculares e aqui é 60 graus, aqui obrigatoriamente vai ser 30 graus, pessoal. Olha que lindo. Então a gente achou onde está o 30 graus. Então de novo eu vou virar, vou deixar aqui assim na horizontal, estilo Mach, né? Essas coisas que o Mach faz na aula dele, né? E aí vou fazer esse cálculo aqui. Quem que é o PY, pessoal? Bom, o PY nem vai me interessar. Por que o PY não vai me interessar? Porque eu estou preocupado, pessoal, com a massa desse cara. Se eu descobrir quem que é o PX tendo a força elástica, acabou a questão já, porque daí eu consigo descobrir a massa. Então é isso que eu vou fazer. Olha só, quem que é o PX? O PX é o cara aqui que está oposto ao ângulo de 30 graus, né? Se você pegar o seno de 30 graus, quem que vai ser? Vai ser PX sobre P. Vocês concordam comigo? Então, seno de 30, PX sobre P. Então, é só passar o P multiplicando lá. Então, o PX vai ser P vezes seno de 30 graus, pessoal. Então, tá aqui PX igual a P vezes seno de 30. Isso vai ser igual a quem? Vai ser igual a K vezes X. A gente já sabe que a formulinha é KX. Concorda comigo? Bom, o peso é mg, m vezes 10, vezes o seno de 30, que é meio. Ah, tá aí, tranquilo. Se isso daí deu certo, ele já me falou quem que é o K, é 150, né? E ele me falou quem que é o X. O X é 6, pessoal. Só que vocês têm que ter muito cuidado, que tá em Newton por metro, isso aqui tá em centímetros. Então é 0,06 que a gente tem que colocar aqui. Tudo bem? Fazendo essa continha, rapidinho aqui, vocês vão perceber um monte de coisa, né? Que vai cortar esse cara com esse cara, vai dar 9 aqui. Então a massa, pessoal, essa massa vai dar 1,8, opa, que 8 mais feio, 1,8 quilogramas. Pessoal, essa é uma questão relativamente difícil, porque vocês têm que fazer decomposição e etc. Mas, dá pra fazer, a gente consegue fazer. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É uma aulinha rápida, eu espero que tenha sido rápida pelo menos, né? De mola e de força elástica. Beleza? Então fica atento nos próximos aí, vai curtindo a página, divulga bastante pra gente aí. Falou, abraço!